Bem-vindos à nossa primeira aula do módulo 1 e nós vamos conversar hoje sobre a estrutura do genoma humano. Esses são os nossos conflitos, né? Então, o módulo 1 focado na genômica que todo médico precisa saber, e a gente hoje vai conversar sobre conceitos importantes e definições sobre DNA, cromossomos, gene e genoma. Essa aqui é a base teórica que vai nortear toda a interpretação das outras aulas e como que a gente vai aplicar os testes genéticos na prática clínica. Bom, essa conversa está dividida em 4 tópicos. Primeiro, DNA, né? DNA é a molécula essencial e guardiã das informações genéticas. A gente vai falar dos cromossomos, essas grandes estruturas lineares formadas por DNA e também por proteínas e localizadas nos núcleos das células. Depois, gene, que são segmentos de DNA que têm o código para a construção de um produto biologicamente ativo, geralmente uma proteína. E a seguir, o genoma, que é toda a informação genética do ser humano. Bom, DNA é a molécula essencial da vida, né? DNA é uma abreviação de ácido desoxirribonucleico. E ele tem papel fundamental no armazenamento, na transmissão das informações genéticas necessárias para tudo relacionado à vida, desde o desenvolvimento e funcionamento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Bom, como é que é a estrutura do DNA? O DNA ele é formado por duas longas cadeias de polímeros. Polímeros são repetições de monômeros, cada qual dessas cadeias formada pela repetição das bases A, T, G e C. Adenina, timina, guanina e citosina. E esse é um conceito importante, quer dizer, é uma dupla hélice, né, que se enrola uma sobre a outra, e sempre quando houver um A em uma das hélices, na outra vai ter uma correspondente de T. Sempre quando houver um G, na outra fita vai haver um correspondente C. E aqui na figura nós podemos avaliar, né? Então aqui a gente tem a representação da dupla fita do DNA, né, que forma essa hélice que se enrola uma sobre a outra. A gente não pode esquecer que é uma repetição em cada uma das fitas, uma repetição molecular, e sempre existe aqui uma molécula que se liga a outra através de pontes de hidrogênio, né? Aqui a gente tem a representação gráfica. Sempre quando houver a base A, na outra fita vai haver a base T correspondente. T, A, C, G, G, C. Bom, e os cromossomos, né? Na verdade, os cromossomos nada mais são do que grandíssimas sequências de DNA. Né? Eles são estruturas lineares, formadas por DNA enovelado em proteínas, como por exemplo as histonas. Os nossos cromossomos se localizam nos núcleos celulares. E o ser humano apresenta 46 cromossomos. Agora, isso aqui é importante, tá? Dos 46 cromossomos, nós temos 22 pares de autossomos, né? A gente chama os pares de autossomos de cromossomos homólogos. E a gente enumera os autossomos de 1 a 22. Então, nós temos um par de cromossomos 1, um par de cromossomos 2, 3, assim por diante, até um par de cromossomos 22. E cada par, né, cada um dos cromossomos é herdado de um dos genitores. Então, um cromossomo vem da mãe e o outro vem do pai. E o ser humano tem 2 cromossomos sexuais, X e Y. A mulher XX, o homem XY. Agora, como é que é a estrutura do cromossomo, né? Cada cromossomo ele é formado por 2 cromátides, né? Porque a gente, na verdade, só consegue estudar os cromossomos quando o DNA da célula está se dividindo, né? Então, por isso que, na verdade, o cromossomo ele é formado por 2 cromátides. E cada uma dessas cromátides tem uma grande molécula de DNA dupla fita, muito longa, né? E o cromossomo ele é dividido em braço curto, que a gente chama de P, que vem do francês petit, e também um braço longo, que a gente chama de Q. E esses braços são ligados por um centrômero. E o cromossomo também ele pode ser dividido em região, em banda e subbanda. A gente vai ver isso mais para frente.
Tá? Os cromossomos, eles apresentam algumas regiões que a gente chama de eucromatina. São regiões com alta densidade de genes. Por outro lado, a gente tem regiões de heterocromatina, que são regiões que têm baixa densidade de genes, né? Vamos ver como que é a estrutura do cromossomo, né? Então aqui na figura a gente pode ver aqui um cromossomo formado aqui por duas cromátides, né? Por quê? Porque o cromossomo ele já está numa fase de divisão celular. Nós temos aqui o braço curto, né? E o braço longo Q. Braço curto P, braço longo Q, ligados aqui por um centrômero. E as porções terminais dos cromossomos nós chamamos de telômero, né? E a gente não pode esquecer, né? O cromossomo nada mais é do que uma grande fita de DNA, né? Cada cromátide é formada por uma grande fita de DNA enovelada aqui nas ribonucleoproteínas, por exemplo, as histonas, né? E altamente condensado. E os cromossomos com DNA condensado, eles permitem estudos, né? E um dos estudos eu trouxe aqui para vocês, é um preâmbulo do que a gente vai ver nas aulas subsequentes, mas esse é um cariótipo. O que é um cariótipo, né? É um estudo da compleição e do número dos nossos cromossomos sob a microscopia óptica. Então a gente está vendo aqui o nosso genoma, parte do nosso genoma, no microscópio, né? E o que a gente observa aqui, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o par de homólogos, né, do cromossomo 1. No cariótipo, a gente não consegue observar a dupla cromátide dos cromossomos, elas ficam muito juntas, tá? Mas cada cromossomo tem duas cromátides. Então aqui a gente tem um cromossomo 1, aqui o outro cromossomo 1, eles formam um par de homólogos, né, o cromossomo 2, 3. E nesse caso aqui, ó, os dois cromossomos sexuais desse indivíduo são o cromossomo X. Logo, é um indivíduo do sexo feminino. O que a gente observa aqui? Aqui no cromossomo 21, ao invés de uma dupla, nós temos um trio. A gente vai ver isso mais para frente. A gente chama isso de trissomia do cromossomo 21. Essa aqui é uma das causas da síndrome de Down. Tá? Então, o preâmbulo, o estudo do cromossomo, ele tem um papel em diagnóstico de algumas doenças genéticas, que vamos aprofundar mais para frente. Bom, agora a gente pode falar sobre gene, né? O que é o gene? Gene é a sequência da vida, né? O gene nada mais é que um segmento do DNA que fornece o código para a construção de um produto biologicamente ativo. Geralmente, ele vai codificar uma proteína. E a gente tem um código da vida, né? O que é esse código da vida? É a lógica de como que o DNA vai exercer a sua função, tá? Então, o DNA, ele vai ser transcrito em RNA, que é uma molécula intermediária. Essa molécula intermediária, ela vai sair do núcleo e vai ser traduzida em proteínas. Sempre nessa sequência. Isso é importante, ó, DNA, RNA, proteína. Tá? E a vida, ela acontece nas proteínas, né? Tudo, todas as funções. A proteína, ela transforma uma molécula em outra, reações, compõe nossas estruturas, né? A proteína, ela é tão importante que ela tem uma receita que fica guardada a 7 chaves. E essa receita de produção da proteína nada mais é do que o DNA. Né? E o gene, então, que tem essa sequência de DNA importante para a produção da proteína, ele é formado por exons, que são as regiões codificantes, são as sequências do DNA que vão ser necessárias para a produção da proteína, né? E também a gente tem regiões não codificantes, por exemplo, os introns e as porções 3' e 5' não traduzidas, né? Os introns, eles vão ser removidos após a formação do RNA num processo chamado splicing. A gente vai ver com mais detalhes agora, tá? Aqui eu trouxe uma foto de um navegador do genoma que a gente usa muito na nossa prática de análise, né? Esse navegador, ele permite a gente visualizar de uma maneira mais tridimensional os cromossomos, tá? Então aqui em cima nós temos, ó, um centrômero, né, do cromossomo 1 e aqui o braço curto do cromossomo 1. O braço longo do cromossomo 1 ele está cortado, mas ele continua bem para lá, né? Bem para aqui, para a região da direita, na nossa direita. E justamente nessa janela em vermelho aqui, ó,
ela está demonstrada nessa janela maior. E o que a gente observa é que, por exemplo, nessa região, cada sigla dessa representa um gene diferente que está localizado aqui nessa porção do braço curto do cromossomo 1, no P. Nós temos regiões com maior densidade de genes, como essa daqui, né? Então aqui nós temos uma sequência de múltiplos genes, cada qual com uma função diferente. Por outro lado, né, por exemplo, essa região aqui, a gente tem uma região de baixa densidade de genes. Nós trouxemos essa figura para demonstrar que os cromossomos eles têm densidades gênicas variáveis, né? E vão ter funções, cada segmento também variáveis. Passando aqui também uma foto do nosso navegador de genoma, do UCSC, mas focada em um único gene, e esse gene aqui, o SCN1A. Esse gene é um canal de soluto expresso em sistema nervoso central, e as alterações nesse gene estão associadas a formas de epilepsia e quadros do neurodesenvolvimento. O que a gente pode observar aqui no zoom desse gene, né? Nós temos os exons, que são essas estruturas mais espessas, que são intercalados por introns, né? Esse gene aqui, lembra, no DNA tem uma dupla fita. Ora o gene está numa fita que a gente chama de 5' 3' padrão, ora ele vai estar na fita antissense. Ora na fita sense, ora na fita antissense. Nesse caso, o gene está na fita antissense, né? Como é que vai funcionar? A polimerase ela vai fazer a leitura desse gene, né, produzir o RNA, e esses segmentos entre os exons, eles vão ser eliminados na produção do RNA maduro. Bom, e agora a gente pode definir o genoma humano. O que é o genoma humano? É o nosso código genético. Ele corresponde a toda a informação genética do ser humano, todas as sequências de DNA. E ele é constituído pela sequência de DNA dos nossos 46 cromossomos lineares, que a gente comentou até agora. Isso equivale a 6,4 bilhões de nucleotídeos. Então, nosso genoma é uma repetição de 6,4 bilhões de nucleotídeos e ele contém aproximadamente 22 mil genes. Só que o nosso genoma, ele também tem o genoma mitocondrial. A gente não comentou, mas a mitocôndria é uma organela celular que tem um pedaço de DNA próprio para sua própria síntese de algumas proteínas, né? O genoma mitocondrial tem aproximadamente 16 mil pares de bases, 16 quilobases, e ele codifica 37 genes, né? Ele apresenta 37 genes que codificam aproximadamente 37 produtos biologicamente ativos, né? Então, o nosso genoma está aqui representado, né? Uma célula, no seu núcleo, nós vamos ter os 23 pares de cromossomos, os 46 cromossomos, incluindo aqui o par de cromossomos sexuais. Neste exemplo, esse indivíduo é XY, logo é do sexo masculino. E cada célula tem uma quantidade variável de mitocôndrias. Por exemplo, um leucócito tem entre 70 e 90 mitocôndrias. E cada mitocôndria vai ter entre 1 e 3 cópias do DNA mitocondrial, né? E esse DNA também vai compor o nosso genoma. Bom, com isso a gente terminou, finalizamos aqui a primeira aula, só revisando o que a gente observou, né? Nós entendemos aqui o genoma humano, que corresponde a toda a informação genética do ser humano, incluindo as sequências genéticas dos 46 cromossomos nucleares e os seus 22 mil genes, e também do DNA mitocondrial. A gente entendeu o que são os cromossomos, essas estruturas formadas por duas cromátides, cada qual com uma molécula de DNA muito longa, com regiões de alta densidade de genes, a gente chama isso de eucromatina, e baixa densidade de genes, que chamamos de heterocromatina. A gente também entendeu o que são os genes, esses segmentos de DNA com o código para a construção de um produto biologicamente ativo. Os genes contêm regiões codificantes, os exons, e regiões não codificantes, que são os introns, entre outras. E, por fim, retomando o DNA, que é a molécula da vida e que armazena e transmite as informações genéticas,
e é constituídos por duas longas cadeias de polímeros complementares, né, que nada mais é do que a repetição de ATGC, que formam uma dupla hélice em sua estrutura. Muito obrigado e até a próxima.